Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula aqui do ano de 2026. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre água, sobre substâncias inorgânicas de um modo geral. E, bom, você deve estar se perguntando o que é Marte aqui ao lado. Acho que essa é uma introdução bastante interessante para a gente começar a falar de água, tá? Por que será que os órgãos e instituições espaciais buscam tanto água como evidência de seres vivos ou de vida fora da Terra, tá? Isso vai ser respondido ao longo do nosso bate-papo de hoje, mas já me adiantando, cara, a água é uma das premissas básicas para que a gente considere um ser vivo. Para que a gente pegue um serzinho e assuma que ele é vivo, ele tem que usar água em algum momento no metabolismo dele. Seja ela água muito concentrada, pouco concentrada, que a gente chama de doce, salgada, enfim. Todos os seres que a gente conhece hoje, e isso vai aparecer nos nossos materiais daqui para frente, precisam de água. O que varia de um para o outro são as quantidades de água em cada um deles, tá? E aí, com isso, a gente dá origem aí a esse primeiro bate-papo aqui da bioquímica. Vale salientar, esse é um ponto importante que me veio à mente agora. Se você parar para pensar que a química estuda compostos, materiais, moléculas, átomos. A biologia estuda vida, como já definimos na aula anterior. A bioquímica estuda quais desses compostos que a química, sobre os quais a química se debruça, quais deles são importantes para a vida, quais são componentes, por exemplo, de uma célula, tá? Então, aqui na bioquímica, a gente divide, segundo os estudiosos da área já há muito tempo, os compostos entre orgânicos e inorgânicos. Anote aí, porque essa é uma informação importante. E a água, como você está vendo aqui ao lado, é um composto inorgânico. Todo composto orgânico. Carlos, dá exemplos. Sim, comentaremos nas próximas semanas, mas já para me adiantar. Carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas na sua vasta maioria, ácidos nucleicos, DNA, RNA, são todos compostos orgânicos. O que eles têm em comum? Duas coisas. Na sua maioria, eles formam cadeias de carbono. Então, você tem carbono, 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 e eles têm ligação direta entre átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Pô, mas qual que é a relevância disso? A relevância é que, como todos eles têm essa mesma estrutura química molecular, eles vão se comportar, vão compartilhar algumas características, algumas propriedades químicas que são importantes aqui pra gente, tá? Por outro lado, substâncias inorgânicas não têm cadeia de carbono e não tem ligação direta entre carbono e hidrogênio, tá? São essas duas principalmente, água e sais minerais. Na aula de hoje a gente vai falar sobre água. Na aula de semana que vem a gente fala sobre sais minerais, tá bom? Já me adiantando, caso você queira mais de 200 aulas gravadas, caso você queira acompanhamento, mentoria, caso você queira simulados periódicos, sessões ao vivo com professores da nossa confiança, aqui a gente tem um QR Code para o curso Extensivo Biologia 2026. Ele está prontinho por um investimento super acessível, caso você queira investir nisso. Carlos, por enquanto não é o momento, cara. Eu não tô afim de investir, não quero gastar essa grana agora, então beleza, fica aqui com a gente vai ter aulas semanais, e para isso eu preciso da sua ajuda, né? Para você me dizer que o que eu estou fazendo aqui tem algum valor para você, eu preciso que você se inscreva, que você curta, que você comente, que você compartilhe os nossos materiais aqui, as nossas aulas, com quem quer que se interesse por essa temática, para que eu continue produzindo novos vídeos aí nas semanas que nos sucedem. Beleza? Então vamos direto ao ponto. Vou dar um zoom aqui no nosso material para você conseguir ler melhor. Vamos falar sobre ela, a água, tá? Como eu acabei de dizer para você, isso não é novidade para ninguém, desde, sei lá, sexto ano, eu suponho, mas a água no estado líquido é obrigatória para a vida. Por isso aquele primeiro slide com a foto de Marte, né? Por isso que a gente busca fora da Terra uma das premissas, uma das principais evidências para saber que um ser vivo pode ter passado por ali ou exista por ali, a presença de água, em algum estado de moléculas de água, tá? Então, para todos os seres vivos, a água é obrigatória, tá? Todos eles já dando
um jump ali para o último slide, para o último tópico desse slide, todos os seres vivos possuem água na sua constituição corporal e celular. O que muda de um ser vivo para outro é a quantidade dessa água, a gente já vai discutir isso aí, tá? Agora, você deve estar se perguntando assim, Carlos, por que essa água é tão importante, cara? Por alguns motivos. Eu elenquei aqui 4 dos que geralmente são os citados aí nos grandes vestibulares e que talvez possam te ajudar. Primeiro ponto. Aliás, me surgiu um quinto que nem está descrito aí, né? Mas a água é muito abundante no nosso planeta. Água salgada, principalmente, água doce, acessível e barata, é aquela discussão de sempre, vamos preservar, fechar a torneirinha e tudo mais. Agora, a água salgada como um todo, cara, a gente está falando de 65% a 70% da superfície da Terra. Então tem água pra caramba aqui, tá? Logo, como a vida foi se desenvolvendo aqui, vamos aproveitar esse composto que é bastante abundante, tá? Mas aqui que eu trouxe para você, ó. Primeiro, a água é um solvente excelente, tá? Lembra que solvente é uma substância que dissolve outras. Então, quando a gente fala, por exemplo, em transportar substâncias através de um tecido como um tecido sanguíneo, a transportar substâncias entre meio extracelular e intracelular, transportar substâncias dentro da célula, né? Trazer lá, sei lá, por exemplo, uma glicose de um cantinho e levar para o outro. Tudo isso envolve água. Porque grande parte das substâncias que a gente armazena e transporta são solúveis em água, tá? Então, primeiro ponto, a água é um solvente excelente. Ela interage muito bem com a maioria das moléculas que são importantes para que a gente viva, tá? Segundo, a água favorece a ocorrência de reações químicas. Carlos, como assim? Ó, se você parar para pensar, a temperatura média aqui da Terra, média, tá? Levando em consideração linha equatorial até as regiões polares. Em média, vou arredondar, 15 graus Celsius. De novo, tem lugares mais quentes, mais frios, mas na média 15 graus Celsius. A essa temperatura, você bem sabe que a água está em estado líquido. Abaixo de 0 graus ela congela, acima de 100 graus, em condições ideais, ela evapora, entre 0 e 100 ela está em estado líquido. 15 graus está aqui nesse intervalo, então a água, na sua vasta maioria, é encontrada em estado líquido. E se você se lembrar das aulas de ciências lá do fundamental, as substâncias que estão em estado líquido, elas têm um certo grau de agitação e movimento das suas moléculas, das suas partículas. Então, olha só que interessante. Quanto mais movimento eu tenho dessas moléculas, mais colisão entre as moléculas de água, mas principalmente entre as moléculas que estão dissolvidas na água. Tá? Vou repetir, anote aí, ó. Quanto mais aquecimento, né, então estado líquido, essas moléculas têm algum grau de agitação. Estado sólido, elas estão pouco agitadas. Estado líquido, mais agitação e mais distanciamento entre elas. Estado gasoso, muito mais agitação. Então, no estado líquido, a agitação das moléculas de água promove colisões entre elas e entre as moléculas que estão dissolvidas ali. Essas colisões mais frequentes geram mais reações químicas. Então, é muito comum que as reações químicas metabólicas, por exemplo, que são muito comuns, que são muito abundantes no interior de uma célula, aconteçam em meio aquoso, especificamente, tá? E aí eu sei que dúvida pode ter aparecido na tua mente. Carlos, mas se quanto mais movimento, mais reação química, por que será que a gente não evoluiu para utilizar vapor da água, água em estado gasoso? Porque para que a água permaneça por longos períodos de tempo nesse estado gasoso, ela tem que estar acima de 100 graus Celsius. Pô, se a gente torra a moleira aí com 35, 40 graus aí no verãozão, imagina viver a 100 graus Celsius, percebe? Então, cara, ter temperatura a 14 graus é mais confortável para a forma como a vida evoluiu na Terra. Beleza? Terceiro ponto, a água é um excelente controlador de temperatura, tá? Quando os seres vivos suam, por exemplo, nós, alguns mamíferos, por exemplo, um cavalo, sei lá, quando a gente sua, a gente está perdendo água ativamente e com isso a gente reduz a temperatura corporal. Olha que da hora. Então a água é um excelente controle térmico. Além disso, a água, e essa é uma propriedade que os químicos
relacionam ao calor específico da água, tá? Mas ela demora, entre aspas, ela demora muito para aquecer e demora muito para esfriar. É muito comum que você, por exemplo, pegue uma piscininha aí num dia de solzão e à noite a piscininha tá quente ainda. Por que isso acontece? Porque a água foi sendo aquecida ao longo do dia, se pôs o sol, ela continua aquecidinha, bonitinha lá, tá? Por que isso é vantajoso? Porque alterações de temperatura muito bruscas não são bem-vindas para um ser vivo, né? A não ser para os extremófilos, mas isso é um outro papo. Para a vasta maioria de nós, cara, variação muito alta de temperatura não é legal. Então, ter uma substância que tem uma certa estabilidade na variação térmica é importante, tá? Carlos, e os seres que não suam? Sei lá, uma planta, um fungo. Esses seres transpiram, principalmente aqueles que estão em meio terrestre, tá? Transpirar, e por isso eu coloquei aí no slide, ó. Vou até pegar o meu laserzinho para te mostrar aqui, ó. Transpirar é diferente de suar. Suar envolve glândula sudorípara, envolve perda de água ativa, gasto de energia para que a temperatura baixe. Transpirar, por outro lado, é um processo espontâneo. Ele acontece quer você queira, quer não. Por exemplo, agora eu estou aqui num ambiente com ar-condicionado. Você deve ter ouvido o ronco do motor do menino aí, né? Não estou suando, mas estou transpirando, estou perdendo a água. Através da fala, através das mucosas, dos olhos e tal. Um pouquinho através da epiderme, das regiões mais secas da pele. Perco água, percebe? E essa perda de água, ela também carrega calor consigo, melhor dizendo. Ou seja, envolve também controle térmico, tá? E finalmente, também envolvendo aí a questão de transporte, principalmente, as moléculas de água são muito coesas entre si. Como as moléculas de água são polares, né, você tem lá um ladinho positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Os opostos, como você já aprendeu na química, se atraem. Então, o polo mais eletronegativo da água, onde estão os átomos de oxigênio, atraem o polo mais positivo de uma outra molécula e formam uma ligação entre eles. Essa ligação é extremamente importante para a gente promover transporte de substâncias, por exemplo. É assim que uma sequoia, uma árvore de 150 metros, consegue levar água do solo até o topo da sua copa. Então, aí tem algumas das justificativas do porquê a água é um composto tão importante para a gente. Para todos os seres vivos que a gente conhece, tá? Para essa aula não ficar muito longa, vamos entender como é que essa água pode variar de acordo com os seres vivos que a gente conhece hoje. E aí são 3 critérios. Primeiro, atividade tecidual. Segundo, idade do organismo. E terceiro, espécie. Cuidado, a água, a variação de quantidade de água não tem a ver com o habitat que o ser vive, tá? Eu posso te dar um exemplo. Uma baleia jubarte, por exemplo, e uma água-viva, um quinidário, um hidrozoa, por exemplo, habitam, entre aspas, o mesmo ambiente marítimo, muito concentrado. Só que a água-viva tem quase 98%, esse é um dos exemplos que eu trago, inclusive, para você, 98% de água no corpo, daí o nome, água-viva. A baleia vai ter em torno de 70, 75%, bem menos e próximo ao nosso como mamífero, né? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Não tem a ver com habitat, portanto. Tem a ver com atividade do tecido. Carlos, como assim? Bom, vamos pegar um exemplo aí, ó. Quem será que é mais ativo? Que tecido será que tem mais reações químicas? Um músculo ou um osso? Que é um tecido mais inerte, mais estático, mais paradão. Músculo, certo? Então, lembra no slide anterior? Quanto mais água, mais agitação nas moléculas, mais reação química. Então, olha como faz sentido. Se eu tenho um músculo que é muito ativo, ele tem muita reação química acontecendo. Se tem muita reação química acontecendo, ele precisa de mais água. Então, quanto mais ativo é o tecido, maior a concentração de água que está presente ali. Tá? O que esse primeiro tópico mostra de interessante? Que apesar de o nosso corpo ser, em média, 68%, 70% água, essa água não está distribuída de forma uniforme, homogênea. Ela se concentra em alguns tecidos que são mais ativos, geralmente, como é o caso do tecido muscular, encefálico e assim por diante. Segundo ponto, a idade do organismo ou dos organismos de uma mesma espécie também influencia no quanto eles são capazes de reter água. Veja, um idoso, por exemplo, da espécie humana, ele vai ter a pele mais enrugadinha, porque isso significa perda da água. Você não fica muito tempo na piscina e tua pele fica enrugada?
a ponta dos teus dedos, porque a piscina tem muito cloro, para você não pegar micose na tua unha do dedão do pé. Esse cloro deixa a água mais concentrada, nas extremidades do corpo a gente perde água. Um nadador profissional sai da piscina e toma água, tem sede, mesmo que ele não tenha suado, porque a piscina está a 20 graus. Então, para onde é que foi essa água que fez com que ele ficasse com sede? Ele perdeu para o cloro da piscina, tá? Grosseiramente falando. Então, à medida que o organismo vai ficando mais velho, os seus tecidos, de um modo geral, vão envelhecendo, entre eles os tecidos que compõem a pele, e esse envelhecimento diminui a capacidade de retenção de água. Coloquei um exemplo para você, um feto humano com as suas 32, 36, de 8 para 9 meses, aí 32 semanas para 36 semanas, vai ter cerca de 94% da água. O bebê nasceu, já cai para 70, 68. À medida que a gente vai ficando mais velhinho, um idoso de 70 anos, por exemplo, vai ter em torno de 63, 62. Por isso que nessa época de muito calor, é perigoso que um idoso desidrate, né, se ele não tiver consumo de água constante. E por fim, a espécie. Cada espécie tem uma codificação genética, um conjunto de reações químicas que são próprias de si, um conjunto de necessidades ambientais e por isso precisam de mais ou menos água. Percebe? Um camelo, por exemplo, é adaptado a um ambiente extremamente seco, desértico. Ele tem rins poderosíssimos para reter água. Diferentemente, por exemplo, de uma samambaia, que é um organismo típico de um ambiente mais úmido. Então, a espécie evolui em determinado ambiente e, por isso, necessita de mais ou menos água, além de, obviamente, questões que envolvem o seu próprio metabolismo, não só o ambiente, né? Acabei de dizer isso para você, não só o habitat, mas o seu metabolismo, as suas predisposições genéticas a reter mais ou menos água e assim por diante. Tudo bem, gente? Deu 19 minutinhos de aula aí, mais ou menos. Então, a ideia era mais ou menos te apresentar quais são as principais funções da água, porque ela é tão importante para a gente, como que ela varia de acordo com os seres vivos, e te apresentar um primeiro composto que é bastante abundante nas células, tá? Na espécie humana, arredondando, na média, 70% do ambiente intracelular e intersticial entre tecidos é composto por água. Na semana que vem a gente volta a falar de sais minerais, que é uma substância inorgânica também, e aí a gente começa na sequência a falar sobre substâncias orgânicas com os carboidratos. De novo, se você precisa de um curso completo de biologia, com mais de 200 videoaulas gravadas, com simulados originais e periódicos, inéditos, melhor dizendo, com mentoria de perto, enfim, com tudo aquilo que você tem direito, conheça aí o Biologia Extensivo 2026 ou Extensivo Biologia 2026, tá? Caso não seja o momento ainda e você possa e queira nos ajudar, inscreva-se, curta, compartilhe esse vídeo, com certeza a tua ajuda vai ser de muito bom grado, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.